Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia 7 de junho de 2021. Nós teremos aula de CHN. Bom, hoje nós utilizaremos o livro Currículo em Ação nas páginas 107, 108, 109 e 110. E vocês deverão me enviar a foto do mapa conceitual que nós faremos nessa aula. Fiquem tranquilos, eu vou explicar o que é isso. Bom, hoje faremos a atividade 2.3, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre os territórios étnico-culturais do Brasil, as terras indígenas e as comunidades tradicionais, e também vamos falar um pouquinho sobre o processo migratório do município e do estado de São Paulo. Então, vamos ler as informações. Aqui está pedindo para vocês grifarem as principais informações, mas nesse primeiro momento não há necessidade. Bom, os povos indígenas do Brasil. Muito antes da chegada dos europeus no Brasil, o país já era habitado por povos nômades, que, segundo pesquisadores, chegaram ao continente americano por volta de 11 mil anos atrás. Quando ele diz que os povos são nômades, significa que eles ficavam mudando de lugar, eles não tinham uma moradia fixa. Hoje eles estavam instalados em determinado lugar, amanhã eles decidiam mudar de lugar, então isso é um povo nômade. Eles viviam da caça e do extrativismo e moravam em abrigos naturais como grutas. Faziam instrumentos de pedra lascada e osso. Entretanto, com a necessidade de fugir do frio ou do calor extremo, eles mudavam-se constantemente para outras terras que fossem mais produtivas, em busca de alimentação nativa, aprimorando a caça para sobreviver. Então, o que eles faziam? Eles iam em determinados locais, utilizavam tudo que estava ali e depois, quando eles não tinham mais o que utilizar daquele lugar, eles mudavam para outro. Com o passar do tempo, esses povos cresceram e se diversificaram, ocupando todo o território da América do Sul, inclusive o Brasil. Não se sabe em que momento passaram a viver da agricultura, mas ao longo do tempo muitas tribos se tornaram seminômades e acabavam por se fixar por mais tempo na terra para usufruir da prática da agricultura e da pecuária. Então, quando ele fala de seminômades, significa que a pessoa, assim, ela mudava de lugar, porém ela ficava um pouco mais de tempo. Por quê? Como eles usavam da agricultura, eles tinham que plantar o que eles queriam e depois eles tinham que esperar um tempo para que eles pudessem colher. Então, por isso, eles ficavam um pouco mais de tempo naquele lugar. Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, os índios cultivavam a mandioca, o milho, a batata, o amendoim, o feijão, o abacaxi, maracujá, o mamão e muitos outros alimentos do nosso dia a dia. Nessa época, segundo alguns registros de historiadores, havia dois grandes grupos de povos indígenas, os tupis e os tapuias, que integravam diferentes grupos ou tribos. Conheceram primeiramente as tribos, em que sua maioria habitavam o litoral. Dentre elas temos Carijó, Tupinambá, Tamoio, Goitacás, Quiriri, Aimoré e outros. Nos primeiros anos após o descobrimento, os portugueses tentaram aprisionar os índios para o trabalho forçado. Lembra que nós conversamos isso nas aulas anteriores? Ou para levá-los nos caminhos pela mata dentro à procura de ouro e pedras preciosas. Mas eles não obtiveram resultados. Houve muitas lutas entre eles, o que causou a exterminação de muitas tribos. E mesmo assim, alguns serviram aos portugueses na extração do pau-brasil, a derrubada das árvores da Mata Atlântica e o seu transporte até o litoral em troca de presentes. Mas houve tribos que resistiram e fugiram para o interior da mata. Outras vezes, ora se uniam ao lado dos portugueses e lutavam para defendê-los, e ora eles lutavam contra os portugueses, ao lado de seus inimigos franceses e holandeses. Dessa forma, eles recebiam muitas vezes armas de fogo dos europeus para colaborarem com as suas lutas. Tantas lutas nesse período quase causou a extinção da população indígena. Hoje são tribos pequenas espalhadas por todo o território brasileiro, em nosso estado. Também restam grupos dessas populações que atualmente encontram-se legalmente protegidas, desde a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é um conjunto de regras que definiu algumas coisinhas, e aí está falando sobre a proteção de algumas tribos indígenas.
Desde essa época, aguardam a regularização de suas terras, pelas quais ainda enfrentam disputas. Como eles ocuparam algumas terras, muitas pessoas acabam dizendo que essas terras pertencem a outros, e aí ocorre uma disputa entre isso ainda. Você sabia que na cidade de São Paulo há algumas tribos indígenas? Uma delas é a Guarani Mbiá. A aldeia localiza-se na proximidade do Pico do Jaraguá e, segundo dados do IBGE, moram ali 583 indígenas. E quem sabe, talvez aqui na nossa região tenha alguma tribo indígena. Então a gente vai conversar um pouquinho mais e quem sabe descobrir, tá bom? Então é o seguinte, o que nós faremos? Depois da leitura, nós vamos discutir algumas coisas. Essas perguntinhas aqui vocês não precisam responder, tá bom? Por quê? Essas perguntinhas é para a gente se basear um pouquinho no que a gente estudou. Então está perguntando o que é o nomadismo? Todas as tribos indígenas eram nômades? Então aí, com base no texto, eu já expliquei o que era o nomadismo. Deu para entender? Todas as tribos eram nômades? Todas as tribos ficavam mudando de lugar? Quais são as características dos grupos populacionais retratados no texto que viviam no Brasil antes do descobrimento? Então, quem morava no Brasil antes do descobrimento? Como viviam ou quais eram os seus meios de subsistência? O que eles faziam para ter a comida, todo o alimento deles? Que pistas o texto dá para a gente sobre isso? E aí está pedindo para vocês socializarem. Se vocês quiserem responder essas perguntinhas no caderno, fiquem à vontade. Se couber no livro, também pode responder aí no livro, tá bom? E aí, nós vamos ler agora um outro texto. Na verdade, ele é uma pesquisa sobre os povos indígenas, que o Paulo Antônio Dantas de Blases, ele é professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. E aí ele fez essa pesquisa e a gente vai ver esse resultado, tá? Essa matéria é o resultado da entrevista que ele deu para o Gabriel Soares, que foi publicado no jornal USP em 17 de 5 de 2017, no caderno O Ambiente é o Meio. E aí a gente vai fazer a leitura aqui para entender um pouquinho. Meio ambiente é o meio e os vestígios arqueológicos. O Gabriel Soares que fez essa entrevista. O professor Blases pesquisa vestígios arqueológicos de populações indígenas. O que significa isso? Ele tenta encontrar um pouquinho mais sobre a história do povo indígena através de tudo que eles deixaram, a fim de descobrir sua origem e encontrar as relações de grupos indígenas que migraram do norte para o sul do país por volta de 3.000 anos atrás, para a região onde desenvolveram culturas e marcas escritas antes da chegada dos europeus. Então, os arqueólogos são alguns estudiosos que vão em busca do que aconteceu no passado. Então, com esse estudo, eles querem descobrir como que era essa relação dos grupos indígenas. Então, segundo o professor, o território brasileiro ele era muito povoado já antes dos colonizadores chegarem em 1500. Era a época em que havia mais habitantes que no período colonial. Essa população era dividida em diversos grupos indígenas nômades e sedentários, que trabalhavam com agricultura de produtos que são usados até hoje, como o feijão e o amendoim. Nós vimos isso no texto passado, né? A pesquisa do professor consiste em localizar os ambientes vividos por esses grupos e estudar a relação dos povos indígenas com o espaço em que viviam. Os vestígios deixados por eles nos morros em que habitavam, como panelas de barro e restos de carvão, são coletados e usados para estudo. Com isso, os resultados indicam como a população se alimentava. Então é o seguinte, através do que esses povos deixaram lá na região onde eles moravam, eles conseguem fazer um estudo e entender como as pessoas ali viviam, do que se alimentaram, como era a cultura. E além de ter feito essas descobertas, o Blases conta que o estudo consegue estabelecer uma sequência cronológica do aparecimento desses povos, antes de desconhecida. A gente tem data do período colonial, da chegada dos europeus. Conseguimos a sequência das ocupações arqueológicas, antes desse período. Então, conforme ele vai descobrindo as coisas, ele vai entendendo o que aconteceu com o passar do tempo. Isso que é muito legal no trabalho do arqueólogo. Outro fato interessante é que o grupo, coordenado pelo professor, consegue estudar a expansão das araucárias por conta da expansão da população. As duas expansões, tanto nas florestas como da população, foram por volta do ano 1000. Então, Paulo conta que alguns grupos abateram parte da floresta e deixaram as espécies que mais interessavam, e com isso acabaram favorecendo a expansão de outras espécies de árvores nativas. Então, até quando a gente fala sobre as árvores,
a gente vê esse reflexo do povo indígena em tudo isso. Então é o seguinte, qual é a missão de vocês agora? Com base na leitura desse texto que eu acabei de ler para vocês, vocês terão que fazer um mapa conceitual. Nossa, professor, mas o que é um mapa conceitual? Então é o seguinte, a gente vai ter que entender qual que é a ideia central do assunto, sobre o que ele está falando. E aí, depois disso, em volta, nós vamos colocar tudo o que a gente entender e considerar importante. Vou dar um exemplo do primeiro parágrafo do texto. Olha lá. Lembra que ele fala sobre os vestígios arqueológicos das populações indígenas? Tudo aquilo que os indígenas acabaram deixando no território deles? Então, o que a gente consegue entender desses vestígios? Que a gente consegue descobrir a origem do povo, que foi há mais de 3.000 anos, que eles desenvolveram culturas e marcas escritas. Isso aconteceu antes da chegada dos europeus e os grupos indígenas migraram do norte para o sul. Então, tá vendo? Com esse parágrafo eu consigo extrair algumas informações. Só que essas informações eu não vou colocar com base em forma de texto. Eu vou colocar com balõezinhos, igual eu fiz aqui. Então, qual é a missão de vocês? Completar o mapa conceitual. Olha lá, coloquei mais um parágrafo do texto. Esse parágrafo fala sobre o território brasileiro. Lendo esse parágrafo, o que você entende que aconteceu com o território brasileiro? Você vai completando os balãozinhos. Professor, preciso usar todos esses balãozinhos? Não. Cada descoberta você coloca em um deles. Às vezes você precisa colocar mais balãozinhos ou menos balãozinhos. Depois, eu coloquei mais 2 parágrafos do texto, para que vocês falem sobre a pesquisa do professor. O que ele descobriu com essa pesquisa? Aí vocês vão colocar aí também no balãozinho. E aí, para finalizar, no último parágrafo do texto fala sobre os fatos interessantes. Quais são os fatos interessantes que nós temos nesse último parágrafo do texto? Então, vocês vão montar esse mapa conceitual em uma folha de sulfite ou no próprio caderno de vocês. Até porque no livro nós não temos esse espaço suficiente. Então, volta aqui no vídeo, observa quais foram as palavrinhas e quais parágrafos o professor indicou para vocês, e aí vocês vão fazendo esses balãozinhos em volta para colocar o que tem de mais importante. Combinado? Não é uma atividade difícil, mas vocês precisam ler com muita atenção o texto para conseguirem entender. Nós vamos trabalhar muito mais com mapas conceituais. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, peçam ajuda aos responsáveis em casa também. E se ainda ficar a dúvida, podem me mandar mensagem que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Uma boa atividade para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.